por esse momento, por essa alegria. Vamos orar. Vamos orar para pedir que o Senhor esteja conosco, nos abençoando. Deus Pai, nós te agradecemos por esse momento, porque tu tens visto, ó Pai, desde o início, essa hora, esse lugar e esse povo. E nós te agradecemos porque fomos escolhidos por ti, ó Pai, para estar aqui hoje. Queremos ouvir a tua voz, queremos ter os nossos corações, Pai, transbordantes do teu Santo Espírito. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Que ela seja, Pai, um aroma suave para o Senhor. Transforma as nossas vidas, ó Pai, segundo a tua vontade. Que possamos ser servos fiéis a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meninos? A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. A alegria está no coração aleluia, de quem já conhece a Jesus. Aleluia. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. De novo. A alegria está no coração que tem somente a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém. Vamos para a próxima, Thomas, Maranata. É para todo mundo cantar, todo mundo conhece a letra, então um coral só. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só
em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Temos mais uma. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros
seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. De novo. Veja a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo em bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Só as vozes, o Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque Tu estás voltando, Pai. Ó, Pai, como nós te pedimos que Tu abrevies esse tempo, Senhor. Ó, Pai, Tua igreja está reunida aqui no Teu nome, Pai.
Fala aos nossos corações, dá-nos, Pai, a Tua vontade. Guarda-nos, Pai, no Teu Santo Espírito. E busque-nos, ó Pai, como Tua promessa. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. As crianças vão com a Fátima e as outras crianças ficam aqui. Na semana anterior nós tínhamos o Regis falando ainda no capítulo 9 sobre o sangue do Cordeiro. Mas lá no final do capítulo 9, no verso 28, a gente encontra uma frase, um versículo, que é muito interessante. Abram as Bíblias de vocês lá em Hebreus 9, verso 28. Quem achou, amém? Misericórdia de Deus. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Na minha Bíblia, na minha versão, diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa presença maravilhosa. Traga-nos agora, Pai, nesse momento, aquele entendimento que é necessário para as nossas vidas. Que possamos ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. É interessante que no meio desse estudo, e o livro de Hebreus, a gente já falou algumas vezes aqui, é um livro que fala muito a respeito de Cristo. O que a gente pode falar de todo o cristocentrismo, toda a mensagem, todo o plano do Senhor em volta de Cristo, ele é todo ele explicado e estudado e observado pelo autor de Hebreus. O autor de Hebreus vai fazer, e a gente viu isso nos primeiros capítulos e continua vendo, diversas comparações de Jesus maior que os anjos, Jesus maior que Moisés, Jesus maior que Abraão, Jesus como o maior sumo sacerdote, Jesus como rei, Jesus como Deus, e vai assim até o final. E existe um porquê disso tudo, porque de fato Jesus é tudo. A gente conversava mais cedo hoje em casa. Tá baixo? Tá ruim para quem tá. Tá bom. Não, tá bom. E conversávamos mais cedo, eu e Gabi, quando no Novo Testamento Jesus fala para os seus discípulos que o reino, João Batista fala, na verdade, né, que o reino está próximo. Naquele momento, João Batista se referenciava a Jesus. Jesus é o reino. Jesus é o rei, Jesus é o reino, Jesus é todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E ao final de toda a história, a palavra de Deus também nos diz, lá em Efésios, que Deus vai convergir todas as coisas nos céus e na terra em Jesus. Então, o livro de Hebreus ele vai falar especificamente de Jesus como sendo a resposta de todas as coisas, mas aqui, na metade, não da metade, um pouquinho mais da metade no livro, ele traz esse verso, né, que a gente leu aqui. Jesus vai voltar uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam por Ele. Passa para a gente, Thomas. Eu trouxe o verso 27 também, só para a gente prestar atenção numa coisa ali, ó,
Da mesma forma como para o homem é destinado morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Quando a gente olha aqui, Jesus vindo uma primeira vez e depois vindo uma segunda vez, e o texto diz ali que nessa segunda vez ele vem para trazer a salvação, a primeira pergunta que pode aparecer, ou que a gente pode entrar em um certo desespero é: mas não estamos nós salvos? Não estavam esses irmãos aqui, nessa igreja, salvos naquele momento? Por que o autor está trazendo essa fala de que Jesus voltará uma segunda vez? O que o autor tenta passar para esses irmãos? Aí a gente tem que lembrar do contexto deles. São irmãos que estão sendo perseguidos, são irmãos que estão enfrentando uma perseguição que leva à morte. Uma perseguição onde eles já haviam passado antes, muitos deles haviam resistido às perseguições anteriores, mas agora eles já estavam começando a pensar: olha, nós resistimos até aqui, mas talvez não precisemos resistir mais. Por que nós não voltamos para o judaísmo e temos um convívio ali normal com os nossos irmãos judeus que estão lá, e assim nós passaremos dessa tribulação? Até porque viemos até aqui, mas nada aconteceu. Então talvez, se voltarmos, se dermos um passo atrás, se nos afastarmos, não de Deus, mas se nos afastarmos de Jesus aqui, desse ensinamento, talvez não tenhamos mais perseguições, talvez tenhamos uma vida normal. Esse é o contexto. Então, no limite, esses irmãos estão se afastando de Jesus, ou estão cogitando essa possibilidade de: olha, eu posso ficar com Deus sem Jesus. E, eventualmente, até questionar: talvez Jesus não vá voltar, ele já veio, mas talvez ele não vá voltar. Então, esse autor está aqui reafirmando uma esperança para esses irmãos. Irmãos, Jesus voltará de novo. E interessante que nesse texto aqui, ele explica que Jesus ele tem um trabalho a ser completado. Porque quando ele volta uma segunda vez, o texto diz o que aqui? Ó, ele não vai voltar mais para tirar o pecado. Isso acabou. Ele vai voltar agora para trazer salvação. E aí é que pode aparecer aquela dúvida que eu falei no início: mas eu já não estou salvo? Nós, crentes aqui, nós temos os nossos pecados todos, remidos em Jesus. Não há mais condenação em nós. Estamos salvos? O que esse texto quer dizer que Jesus vai trazer a salvação? É isso que a gente vai explorar hoje. Passa para a gente, Thomas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é: na primeira vinda de Jesus, o resgate por nossas vidas ele foi totalmente e completamente pago. Isso é que nós temos estudado até aqui na própria carta em Hebreus. Jesus foi o sumo sacerdote que fez o sacrifício perfeito e completo. Através do seu sangue, todos os nossos pecados foram liquidados no sangue do Cordeiro. E quando eu digo todos, são todos os que fizemos e que ainda vamos fazer e que poderíamos fazer. E de toda a humanidade. No sangue de Cristo, naquela cruz, todos os pecados foram comprados. E por que Jesus faz isso? Eu acho que muitas vezes a gente deixa de pensar nisso. Deus é santo e a sua justiça contra o pecado é devida. Deus nos ensina isso na sua palavra, que o salário do pecado é a morte. E Deus não vai mentir, dizendo que em alguns casos essa morte não vai acontecer. Então Jesus traz todo o pecado nele e por isso ele entrega a sua vida. Para que Deus possa exercer justiça no pecado que era devido em nós. Então a gente tem ali a salvação do homem em relação aos seus pecados. Então a gente pode entender que somos salvos, sim, na cruz de Cristo, salvos
da herança do pecado, salvos do peso do pecado, não há mais condenação para todos aqueles que creem em Jesus. Mas aí a gente vai falar, mas o que falta então? Só isso basta. Tá? Mas a salvação, ela, segundo a palavra de Deus diz, nós vamos discorrer, nós vamos estudar ela, a salvação ela será ainda completada. E o que é a completude dessa salvação? Nós sabemos que nós temos os nossos pecados todos perdoados já, mas nós ainda pecamos. E por que pecamos? Porque nós ainda vivemos no pecado original, na natureza caída. A nossa carne ainda busca o pecado. Paulo vai falar, lá em Romanos, capítulo 5, que há uma luta no nosso corpo, que existe uma lei em nós que busca o pecado, mas que a nossa mente transformada em Cristo, ela combate essa lei. E Paulo vai fechar esse capítulo dizendo: o bem que eu quero fazer, que vem do meu entendimento em Cristo, esse eu não faço. Mas a lei que corre em mim, que me leva a pecar o tempo inteiro, isso acontece. Então essa, por exemplo, é uma das salvações que nós teremos na glória. Porque quando Cristo voltar e nos recolher, nós teremos, a partir desse momento, um corpo distante dessa natureza pecaminosa, um corpo glorificado. Né? E nesse corpo glorificado, essa natureza pecaminosa não existirá mais. Nós não seremos capazes, nesse corpo glorificado, de pecar. Porque esse corpo é um corpo que nasce do Espírito, não nasce da carne. A segunda parte, ou não parte, mas a segunda componente dessa salvação, nós vivemos ainda em uma realidade onde Satanás é o príncipe desse mundo. A palavra de Deus diz isso para a gente, que nesse mundo reina ainda Satanás. Aliás, quando Jesus está sendo ali na cruz do Calvário, ali no Getsêmani, quando ele termina a oração, ele fala para os discípulos: vamos, porque as trevas, chegou a hora das trevas. Ele já está anunciando ali, olha, a partir desse momento aqui Satanás reina. E nós somos reféns desse reinado. Nós somos influenciados pelas investidas de Satanás. Então, não há condições para nós de vivermos em segurança, né, sem que Satanás seja destruído completamente. E não só Satanás, a morte também. Estamos presos à morte. Todos nós morreremos, porque o salário do pecado leva à morte. Os nossos pecados foram comprados, mas nós morreremos ainda assim, porque a morte ainda existe. Mas com a segunda vinda de Jesus, nós vamos ler isso, Satanás e a morte são destruídos completamente. E depois desse momento não há mais a morte para nos reter, nem muito menos Satanás para nos influenciar. Outra coisa que acontece com a segunda vinda de Jesus: tudo será feito novo. Eu estou só antecipando, mas nós vamos ler muitos textos hoje onde a gente vai ver essas coisas sendo descritas. A gente sabe que a natureza ela foi comprometida. A gente viu lá em Gênesis, né, Deus falando que maldita é a terra por causa do pecado do homem. Não é isso? E por diversos lugares a gente vê a palavra de Deus apontando que a natureza, a terra, sofre, né, por conta do pecado. E a gente vê que em Apocalipse, após a segunda vinda, após a destruição da morte, após a destruição de Satanás, essa terra, esse céu, esse mar, tudo que é comprometido, eles vão ser destruídos, ou eles fogem da presença. A gente vai ler um texto que é muito forte e interessante: o céu e a terra fogem da presença do Senhor. E aí no capítulo seguinte, ou seja, no continuar da história, o texto diz: eis que tudo se fez novo. Eu vi a nova Jerusalém, e um novo céu e uma nova terra. Então nós teremos esse ambiente, vamos chamar de ambiente, onde o homem pode viver, restaurado. E a última coisa, que é a que todos nós esperamos, né? Viveremos eternamente com Cristo. Hoje nós vivemos na presença de Cristo, no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo que está em nós,
Mas nesse momento, na segunda vinda, viveremos completamente, eternamente com Cristo, reinaremos com Ele. Então, o que o autor de Hebreus está falando para esses irmãos é, num primeiro lugar, vocês são salvos. Não esqueçam disso, não há condenação mais para vocês, mas esse trabalho não está completo. E vocês precisam perseverar. E é semelhante para nós hoje. Estamos todos salvos, mas precisamos perseverar na esperança desse momento que vai acontecer. Vamos continuar, Thomas? Eu vou agora abrir um pouco, e aqui é um pouco de história e a gente vai ler um pouco. A primeira vinda de Jesus é muito clara para todos nós, tá? E ela teve alguns eventos na primeira vida. A primeira vinda nós tivemos o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, que já foi especial em si, né? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Nós temos toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus, e nós temos não só a sua vida na terra como homem, mas também o seu ministério como um filho de Deus, pregando a boa nova. Aí nós temos um momento também peculiar na vida de Cristo, que é a sua cruz. E a cruz ela é muito simbólica, porque na cruz nós temos ali a remissão dos pecados, a ira de Deus sendo exercida em Jesus, e com isso nossos pecados são comprados, e a nossa vida, nesse momento, é justificada pela vida que Jesus teve. Então, na cruz de Cristo, nós obtemos duas coisas. Nós obtemos a liberdade do pecado, ou nós somos livres do pecado, e nós obtemos a justificação diante de Deus. O que é essa justificação diante de Deus? Se Deus olhasse para nós hoje e não observasse Jesus, nós estaríamos debaixo da sua ira, porque nós não somos justos, nós somos maus. Mas pela vida de Cristo, quando Deus olha por nós, quando Ele olha para nós, Ele vê o Filho. Ele não vê o Demétrios, a Gabriela, Ele vê o Filho. E em vendo o Filho, Ele busca a justiça do Senhor, que é a justiça de Jesus, que é a vida de Jesus. Justificação e remissão de pecados. E aí nós temos a morte de Cristo, onde Ele definitivamente morre. E a gente viu aqui, Ele morreu uma vez, assim como todos nós morreremos uma vez. E temos a ressurreição. Nesse momento aqui, Ele é o que a palavra de Deus chama, em alguns lugares, o primeiro fruto. Né? O primeiro entre muitos. O primeiro a ressuscitar da morte. Deus o traz de volta e Ele vence a morte ali naquele momento. E aí nós temos um momento subsequente, que é a ascensão de Cristo. Então Cristo é elevado aos céus e em Ele sendo elevado aos céus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, na primeira vinda de Cristo, essas coisas nos foram reveladas e nós não conhecemos. Passa para a gente, Thomas. Agora a gente vai ver o que está ao entorno da segunda vinda. Porque, assim como a primeira vinda de Cristo era promessa, a segunda vinda também é promessa. E ela vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje é: a gente espera, na palavra de Deus, tribulação. A gente espera a ressurreição dos santos, a primeira ressurreição. A gente espera o arrebatamento. A gente também espera a prisão de Satanás e o milênio com Cristo. A gente vai falar, vai existir um momento onde Satanás ainda vai batalhar, e nós teremos essa grande batalha. Haverá o dia do juízo, e aí finalmente teremos o cumprimento de todo o plano, que é a Nova Jerusalém. Pula para a gente, Thomas. Antes de pular, Thomas, vamos abrir todos lá em Apocalipse 19, do verso 11 ao verso 16, só para a gente ver ali bem escrito essa vinda de Jesus. Quem achou primeiro pode ler. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça.
Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse? Quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Esse é Jesus. Esse é Jesus. E aqui a gente vê nesse texto várias referências, né? O fiel e verdadeiro. Ele é a palavra de Deus. Seu nome é a palavra de Deus. Olha que interessante. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Várias referências aqui a Jesus. E o texto também faz muitas referências ao que Daniel vai falar no capítulo 7, a simbologia que tem aqui com os olhos em brasa e tal, isso referencia a Jesus. Então aqui é João, em Apocalipse, vendo esse dia, a segunda vinda. Ele vê a segunda vinda como os céus abertos e diante de mim Jesus aparece. E aqui ele, nesse texto, ele vai falar de várias coisas, que ele vai reinar, ele vai falar que os exércitos dos céus o seguiam. Então, que reino é esse? Que exército é esse? Vai falar do governo dele, e a gente vai ver essas coisas aqui nos textos que a gente separou. Quem são esses que estão com ele ali, reinando? Que governo é esse que está sendo dito ali? Continua para a gente agora, Thomas. Vamos abrir lá em Mateus 24, onde antes dessa vinda, antes dessa visão de João, do céu aberto e Jesus ali voltando, existem uns eventos que vão preceder esse momento, que Jesus, o próprio Jesus agora, ele falando aos discípulos, ele declara aos discípulos: olha, quando vocês virem essas coisas, esse é o momento onde, após ele, eu estarei aqui, eu voltarei. Então, esse momento que João viu acontece depois desse momento que a gente vai ler lá em Mateus 24. Vamos ler Mateus 24. Agora a gente vai ler com cuidado, para a gente não perder nada aqui. E a gente tem muitos desses textos aí também nos outros evangelhos sinóticos. Então, em Marcos você vai ler muitas coisas a respeito do fim. Então, Mateus 24, eu vou começar lendo aqui do verso 2, tá? Jesus falando com os discípulos, ele diz assim: vocês estão vendo tudo isso? Apontando para o templo, né? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e, em particular, disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E agora Jesus vai começar a explicar. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, o primeiro ponto aqui é que dentro desse período de tribulação que Jesus está descrevendo, existe uma primeira fase que ele chama de princípio das dores. E parece ser uma fase mais leve, mas ainda assim Jesus diz que são dores. Então, nação contra nação, fome, guerras.
Aí a gente tem uma segunda fase que vai começar agora, onde diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então repara, depois do princípio das dores, existe um momento onde as perseguições, especificamente aos cristãos, serão potencializadas. Muitos morrerão e muitos, assim como aqueles irmãos lá em Hebreus, terão seu amor esfriado. Eles vão começar a questionar diante da perseguição. Vocês viram como é que a cena é bem parecida? Diante das perseguições, eu começo a pensar, poxa, de repente Jesus não vai voltar, e se eu voltar para os meus irmãos judeus aqui, eu não vou morrer. E isso é o amor esfriando, ou seja, o amor por Cristo esfriando, eu me afastando de Cristo. Só que ainda não é o fim. Vai ser um período mais duro que o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Jesus continua dizendo que o fim é agora. Vamos entender quando é que é o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. O sacrifício terrível que Daniel falou, o sacrilégio terrível no lugar santo, é o anticristo, né? Num lugar onde seria o lugar de glória de Cristo. Então repara, muitas vezes quando a gente pensa no anticristo, onde ele vai aparecer de uma forma declarada contra Cristo, se ele aparece de forma declarada contra Cristo, não vai ser um sacrilégio. Ele não engana e não vai ser um sacrilégio. Não, nós vamos ver aquele que é o anticristo roubando a glória de Cristo, ou seja, afastando os olhares do mundo de Cristo. Por exemplo, ele vai se comportar, no meu entendimento, como Cristo. Olha, eu sou Cristo. E muitos vão olhar para ele, esse é o Cristo. E Cristo vai ser afastado, isso vai ser terrível. E aí não só isso, continua, né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aqui já fala do ápice desse período de tribulação. Então nós já vimos aí o princípio das dores, depois as perseguições, depois o anticristo se levantando agora contrário a Deus e buscando toda a glória para ele, e agora vem o ápice, né? E esse ápice é o quê? E aí Jesus fala, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, esse grande período final, que a gente pode entender como uma grande batalha, um evento que vai durar alguns dias, ele foi determinado para durar um pouco de tempo só, porque se ele se estendesse, nenhum de nós sobreviveria. Então aqui tem a misericórdia de Deus. E eu estou falando aqui com base também no livro de Daniel. Se vocês lerem lá o livro de Daniel, Daniel tem uma espécie de cronograma, para quem é da área de projetos aí, onde tem períodos. Então, aqui a gente está falando das 70 semanas lá de Daniel, onde esse grande período final aqui compreende 7 semanas. Mas a gente não sabe aqui, e nem é o meu objetivo aqui ficar fazendo cálculo de quanto tempo vai durar. O fato é, e o texto não deixa mentir,
é um período menor do que toda a tribulação, e é um período que foi abreviado por Deus, porque se ele fosse maior, nós não aguentaríamos. Então a gente pode esperar que é um período menor, mas ainda assim vai ser muito grave. E quão grave ele vai ser? O texto continua dizendo: se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntam os abutres. Ali se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, olha só o efeito final, né? O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, o final dessa grande tribulação, ou os momentos finais, vai ser algo que o mundo inteiro vai perceber e vai entrar em choque. Não vai ser algo pequeno, isolado num canto. Aqui está falando do céu escurecer, das estrelas caírem. Então, as pessoas vão compreender isso como o fim do mundo. Ao fim. Acabou. E de fato acabou, porque aí, nesse momento, a gente falou da grande tribulação, né? Continuando no texto aqui, esse momento acaba. E aí, volta para o texto que nós lemos lá em Apocalipse, a visão de João. Assim, aqui no final, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, esse texto aqui agora é a mesma coisa que João está vendo. Repara, aqui Cristo está falando para os discípulos e João está ali ouvindo. Só que quando João está lá na ilha de Patmos, né, que ele tem a visão, ele agora vê aquilo que Jesus falou. Eu estou vendo agora Jesus vindo no céu. E aqui o texto diz que ele está recolhendo aqui os seus santos, né? E no texto de João, João já vê Jesus com os santos. E aí é o ponto 2 que a gente está vendo aqui, a primeira ressurreição, Apocalipse 20. Vamos entender quem são esses santos, quem são esses que estão com Jesus ali. Aqui, eu vou abrir um parênteses e falar para os irmãos, se vocês pesquisarem, estudarem, eu não estou colocando ordem, porque existe algumas correntes em relação ao arrebatamento. Correntes que entendem o arrebatamento um pouco antes da vinda de Jesus, outras entendem o arrebatamento junto com a volta. Eu vou explicar o que é arrebatamento, e a gente vai ler textos aqui. Não interessa para a gente saber se nessa volta de Jesus, nessa segunda volta, essas ações são todas atômicas, né? O arrebatamento acontece no momento exatamente com a volta, ou o arrebatamento acontece segundos depois da volta. Não interessa muito para a gente. O fato é, essas coisas acontecem antes da volta. Então, se é antes da volta, no momento onde Jesus está no céu, como o texto aqui deixa entender, né? Jesus está vindo no céu e dá ordem aos anjos para reunir a igreja, e nesse momento a igreja sobe, ali, naquele momento. Ou se, durante a tribulação, que é o que alguns acreditam, muitos serão arrebatados, algumas pessoas acreditam que os santos nem passarão pela tribulação. Eu vejo aqui no texto que a gente leu de Mateus, que passaremos alguns pela tribulação, porque o texto diz aqui que aqueles que perseverarem serão salvos. E no texto que nós vamos ler agora na sequência, em Tessalonicenses, o texto de Apocalipse 20, continuando aqui, também diz para a gente que, a gente vai ler o texto da ressurreição agora, que esses que vão reinar agora nesse primeiro momento são aqueles que foram decapitados em nome de Jesus.
e não aceitaram receber o sinal da besta. Então a gente vai ler isso. Então, o meu entendimento aqui é sim que santos vão passar pela tribulação, mas existem entendimentos aí fora de que a igreja será arrebatada antes e tal. Então eu quero sair dessa discussão de qual o momento ali na linha do tempo que a igreja será arrebatada. O fato é, os santos serão arrebatados. Tá? E isso acontece antes da volta de Jesus, ou ali no mesmo momento, mas não depois. A igreja, não faz sentido a igreja ser arrebatada depois que Jesus já veio. Então ela vai ser arrebatada antes. Então vamos ler lá a primeira coisa em relação à primeira ressurreição em Apocalipse 20. Quem está lá em Apocalipse 20? Thomas, avança um slide para a gente. Apocalipse 20 vai tratar de 3 temas. Ele vai tratar, aliás, 4 temas, faltou aqui. Ele vai tratar da primeira ressurreição. Assim que Jesus volta, nós temos ali os santos com ele. João viu esses santos e quando ele falou para os discípulos, ele falou, o Filho do Homem vem com toda a sua glória e reúne os seus santos. Então, estaremos ali com Jesus naquele momento. Vamos ler lá em Apocalipse 20, quem achou, logo no verso 2 e 3, se eu não me engano, de 2 a 6, perdão. Alguém achou aí? Então, olha só, esse texto é bastante interessante, né? Aqueles santos que foram vistos ali por João e que Jesus falou, são aqueles que, no momento da volta de Jesus, e aqui o texto diz que depois da prisão de Satanás, né? Porque Satanás, quando Jesus volta, naquela batalha que nós vimos ali, o anticristo se levantou e houve grande batalha, naquela batalha ali, Satanás é preso por um anjo. E no que ele é preso por um anjo, esse anjo que começa escrevendo a carta aqui, Jesus, que também está vindo em glória, reúne sua igreja. E nesse momento aí, nós temos, o texto diz, os santos que não se submeteram ao príncipe desse mundo, e não aceitaram a marca da besta, e ele fala de que morreram e serão ressuscitados na primeira ressurreição. E aí ele fala que a segunda morte, felizes são esses que foram ressuscitados nesse momento, porque sobre eles não recai o peso da segunda morte. Nós vamos entender essa segunda morte, porque essa segunda morte vai ser falada no momento futuro, depois dos 1000 anos, no juízo. Nós vamos estudar o dia do juízo daqui a pouco. Mas vamos nos ater agora a esses santos aqui. O texto aqui fala desses santos que foram mortos. Mas nós sabemos que muitos dos que estiverem vivos serão arrebatados. Vamos ler um texto que é importante para a gente, que está lá em Tessalonicenses. Thomas, volta um pouquinho. Abram lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. E quem puder, abra também Coríntios 15, 51 e 52. Quem leu de Coríntios, quem abriu de Coríntios aí, leu de Coríntios primeiro. Porque o Tessalonicenses tem mais outros detalhes. Mas quem achar o de Coríntios, por favor, abra.
seremos transformados. Olha que interessante, né? E aí já dá uma ideia para a gente de ordem, né? Ele começa dizendo que nem todos dormiremos, ou seja, alguns estarão vivos, né? Mas antes que esses vivos sejam resgatados ali, ele diz o que é o texto? Que os mortos serão ressuscitados. O texto agora de Tessalonicenses, quem puder ler para a gente, vai explicar melhor isso. Inclusive, Paulo vai responder sobre isso. Já era um entendimento que a igreja seria arrebatada e que os santos de Deus que haviam morrido em nome de Cristo seriam ressuscitados. Mas havia uma discussão em relação à ordem. Seremos nós, os vivos, que presenciarmos esse momento arrebatados antes? O texto de Tessalonicenses vai responder que primeiro os que dormem em Cristo serão ressuscitados, e aí a igreja é arrebatada. Vamos ler lá em Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, e não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Então você vê que a história ela é perfeita, e a gente tem aqui Paulo falando, a gente tem Apocalipse João descrevendo, e a gente tem o próprio Jesus contando esse momento para os discípulos. Então, a gente viu aqui que nessa primeira ressurreição, o grupo é composto daqueles que dormem em Jesus, primeiro serão ressuscitados, e aqueles que estiverem durante essa tribulação, presenciando essas batalhas, firmes no Senhor, serão arrebatados. E todos esses comporão esse exército de seguidores de Jesus no céu que João aqui declara. E tem outros pontos interessantes. Existirão ainda aqueles que dormem e não serão ressuscitados. O texto diz lá, que a gente leu o texto em Apocalipse 20, que não serão todos os que dormem que serão ressuscitados. O texto, quem puder voltar rapidamente lá, o texto fala claramente: outros dos que dormem continuarão dormindo. E além disso, durante esse período, terão pessoas vivas também que não serão arrebatadas. Porque o texto que nós lemos lá em Mateus diz que muitos verão a glória do Senhor e a sua igreja no céu e farão o quê? Se lamentarão. Haverá lamento, haverá, poxa, eu não estou lá. Haverá temor. Deus verdadeiramente existe, Cristo está voltando e eu estou vivo aqui presenciando isso e eu não estou aqui. Eu não estou lá. E eventualmente eu vou inclusive ver, né, porque os que serão arrebatados são conhecidos, são desse plano. Então, Gabi vai sumir e eu vou ficar. Perdi. Não sei. Eu estou fazendo a minha parte. Então vão ficar, após a vinda de Jesus, aqueles que dormem, que não foram ressuscitados, e aqueles que estão vivos, que não foram arrebatados. Aí você pergunta, por que eles vão ficar? Continuando, Thomas, volta para a gente um pouquinho mais agora. Aí. A gente falou então da tribulação, da ressurreição dos santos, o arrebatamento. Falamos da prisão de Satanás. E esse texto que nós lemos, em Apocalipse 20, fala do milênio com Cristo. Haverá um período onde Cristo reinará por 1000 anos com esses santos. E o texto não mostra, se a gente puder voltar lá em Apocalipse 20, o texto não fala muito para a gente de como será esse reinado dos 1000 anos. Aqui,
ainda não é a eternidade, até porque é finito, né? A eternidade não tem fim. Então aqui ainda é um período finito que vai acontecer, e quando esses 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão, Apocalipse 27, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Olha isso. Lembra que eu falei aqui, né? A gente vai ter aqueles que estão vivos e que não foram arrebatados. E Satanás vai preparar um exército com esses. E o número de pessoas aqui é como a areia do mar. Então é um número enorme. E isso é muito coerente com o texto que a gente já leu também em Apocalipse, né, de que poucos são os que farão parte da Nova Jerusalém. Né? Até tem um número, 144 mil, enfim, mas são poucos. O exército de Satanás aqui é comparado à areia do mar, ou seja, é incontável, muita gente. Então muita gente vai temer o Senhor, porque não estará com ele. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Então, a gente pode entender que esse reinado de Jesus por 1000 anos vai ser aqui na terra. Jesus vai estar de novo na terra, reinando, e num lugar onde, nesse momento aqui, esse lugar vai ser cercado por Satanás. Só que aí, pela graça de Deus, fogo desceu do céu e devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e os falsos profetas. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Nesse momento aqui, Satanás é destruído. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. Bom, esse grande trono branco aqui, agora vocês podem imaginar, né? Aqui é o dia do juízo. Então aqui Satanás já foi destruído. Agora todos aqueles que não andaram com Cristo vão ser julgados. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Olha que a gente falou aqui da terra e do céu, né? Essa terra e céus que nós conhecemos, que é comprometido com a queda, vão fugir da presença de Deus. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então repara, aqui fala agora da segunda morte. Lembra que os da primeira ressurreição não passarão por isso. E nesse momento aqui também a morte e o inferno, o Hades, também são eliminados. Então, nesse momento aqui, a terra caída, o céu caído, a morte, Satanás, tudo aquilo que deixa a nossa vida corruptível, todas as coisas corrompidas são eliminadas. Tudo aqui é eliminado. Deus aqui agora está limpando de fato todas as coisas. É aquela salvação que a gente falou completa, sendo completada. E aí vem o verso 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ou seja, aqui no final, o texto não dá margem para a gente, para entender que não vai haver aqui no meio alguns que, apesar de toda a tribulação, apesar de não terem, num primeiro momento, aceitado a Jesus, não vão ter a oportunidade aqui nesse momento. Porque o texto diz, se o nome aqui foi encontrado no livro da vida, ele é salvo aqui. Ele é levado aqui. Né? Mas aqui também tem a interpretação de que todos esses aqui estão condenados. Todos esses aqui vão ser jogados no lago de fogo e enxofre.
E aí a gente tem no capítulo seguinte, depois do dia do juízo, nesse momento aqui, todas as coisas foram feitas novas, a igreja do Senhor já foi glorificada, já está reinando com o Senhor. O que falta para a gente agora é um novo céu e uma nova terra. Vamos ler para a gente lá no Apocalipse 21. Eu vou ler para vocês que há poucos versos. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então aqui é o final. A gente viu aqui, né? Essa parte é tão bonita. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Aqui é a união perfeita entre Deus e os homens. A união que ela existia lá no Éden, né, onde Deus cria o homem para se relacionar e andar com ele, agora aqui ela é restabelecida, mas ela é restabelecida aqui da forma primordial, principal, da forma planejada desde o início. Ela não é mais baseada na primeira ordem. Essa primeira ordem que ele fala aqui que passa é a ordem da carne. É a ordem que não tem como marca a natureza de Cristo. Porque todos esses irmãos que vão viver aqui nesse momento são servos de Cristo, são cristãos verdadeiros, ou seja, têm a sua vida, as marcas do Cordeiro, são justificados. Eles amam a Deus aqui em espírito e em verdade, não é mais na carne. Então essa nova Jerusalém aqui é perfeita. E é nessa Jerusalém perfeita que o tabernáculo que ele diz aqui é perfeito. Lembra? Quando a gente olha o Velho Testamento, Deus pede para Moisés construir o quê? Um tabernáculo. Nós estudamos isso, né? E lá no livro de Hebreus, que a gente estudou há 2 semanas atrás, o próprio autor, né, inspirado pelo Espírito Santo, fala que aquele tabernáculo era o quê? Era uma cópia. E não era perfeito. Mas aqui o tabernáculo é perfeito. O outro lá não era perfeito por quê? Porque Deus não era o Deus perfeito. Lá não, Deus era perfeito. Deus não deixou de ser perfeito, mas o homem não era perfeito. Nesse aqui o homem é perfeito. Porque nesse aqui todos nós seremos transformados em Cristo. Então essa... Pode seguir, Thomas. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Acabou. Volta lá para o início. Porque eu esqueci de copiar. Próximo slide. Próximo. Aí. Então, o que eu mostrei aqui para vocês nesse texto é o que está compreendido entre a primeira vinda e a segunda vinda. E o que nós devemos esperar. Deus tinha me colocado no coração mostrar isso, porque muitas vezes a gente negligencia tudo aquilo que está no porvir. A gente... Lá em Mateus, quando Jesus está explicando aos discípulos o fim dos tempos, ele explica todas essas coisas que nós lemos, e a gente não leu aqui um parágrafo, mas diz assim, olha, percebam então no crescimento da figueira, quando as folhas começam a ficar verdes e as raízes começam a brotar, algo desse jeito, vocês sabem que o verão está perto. O que Jesus está dizendo com isso? Está dizendo, olha, eu estou explicando essas coisas para vocês, para que vocês prestem atenção nelas. Olhem para ver se elas não estão acontecendo, para que vocês não percam esse momento por desvios. E o autor de Hebreus, ele fala, nesse momento aqui para esses irmãos, desse jeito, exatamente para isso, para mostrar para ele, olha... Eu quero lembrar vocês são servos de Jesus, vocês estão tentando se afastar dele, mas Jesus voltará, não se esqueçam disso. O conhecimento deles da volta de Jesus
não era o conhecimento que nós temos. Era um conhecimento talvez até um pouco menor, porque naquele momento ali João ainda não havia tido a visão, né? Ou pelo menos ela não estava escrita ainda ali naquele momento. Mas ele já tinha o ensinamento de Jesus a respeito da vinda. Então não eram, como se fala, não tinham desculpa para não crer nisso. Só que aquilo talvez ficou longe deles. E é isso que a gente tem que trazer para a gente de entendimento também. O quanto longe de nós está as coisas do fim, o quanto longe de nós está essa promessa de que Jesus voltará. Porque aqueles irmãos estavam se afastando e o autor está dizendo para eles, olha, Jesus voltará, o caminho que você está tomando vai te levar para a morte eterna. E agora a gente lê o texto para a gente, vê ali, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, mas não importa se ele vai voltar. Teria que importar muito que ele vai voltar. Teria que importar muito que ele pode voltar a qualquer momento. E a gente está aqui no Mitel agora. E a gente vai ver toda aquela cena que a gente estudou junto aqui, né? Alguns subindo, outros ficando, né? Então, temos observado eventos que podem caracterizar a volta de Jesus. Tem alguns eventos importantes. No texto que a gente leu de Mateus, fala que o evangelho será pregado em todos os cantos do mundo. Temos visto isso. O texto fala do grande sacrilégio, fala do amor de muitos se esfriando. Temos visto essas coisas? Essas coisas são sinais. E Jesus fala que logo depois dessas coisas, Jesus voltará. Então, para esses irmãos que estavam recebendo essa mensagem ali para nós, a mensagem ela tem 2 significados importantes. O primeiro delas é um aviso. Um aviso a ficarmos atentos. Não esqueçam de olhar para a promessa que Cristo fez que Ele voltará. Estejam preparados. A gente vai ler ao longo do Novo Testamento vários textos, várias parábolas de Jesus contando, né, a festa de casamento, as noivas sem azeite, com azeite. Várias parábolas, Jesus falando, sejam preparados, pois o dia do Senhor está próximo. No Velho Testamento também, Amós fala do dia do Senhor, Isaías fala do dia do Senhor, aqui eles estão se referenciando ao dia do juízo. Então, a primeira mensagem que esse autor está dando para os irmãos é, olha, estejam atentos, cuidado com o que vocês estão fazendo. Cuidado, porque vocês podem perder essa oportunidade. E o segundo aviso é a esperança. Ele está dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão sofrendo na carne, vocês foram salvos do pecado, mas eu sei que vocês sofrem ainda porque a carne de vocês leva ao pecado. Eu sei que vocês sofrem ainda porque esse mundo jaz o maligno e ele tenta. Eu sei que vocês têm dificuldades porque essa humanidade é má. Ele está dando esperança. Eu sei tudo isso, mas olha, eu quero dizer uma coisa para você. Um dia tudo isso vai acabar. Um dia todas essas coisas vão ser tiradas de vocês e vocês vão ver plenamente com Jesus. Então a mensagem que esse autor está dando ali, apenas dizendo, Jesus voltará uma segunda vez, ele está dizendo para esses irmãos, vocês estão em opressão. Tenham temor, mas tenham também esperança. Estejam satisfeitos que um dia tudo isso vai passar, é temporário. E eu acho que essa mensagem se aplica para nós hoje. 2000 anos depois, ou 1000 e pouquinhos, 2000 anos depois. Vale para a gente hoje. A gente muitas vezes esquece da volta de Jesus, a gente esquece mesmo e vivemos nossa vida como se tivéssemos sempre o amanhã. E ao mesmo tempo, às vezes a gente também não tem esperança, se cansa. Poxa, o mundo está cada vez mal, as pessoas... Olha como é que está o cristianismo hoje, as pessoas não têm mais compromisso, parece que tudo está perdido, né? Parece que a maldade vai imperar, parece que a gente só vai ter tristeza sempre. E eu acho que essa mensagem vale para a gente também. Não. Tudo isso um dia vai acabar e a gente vai ter aquilo que é o melhor do Senhor para nós. Uma nova terra, um novo céu, um novo corpo, uma nova ordem, que é a ordem do Senhor. Amém? Alguma colocação, alguma pergunta? Era bom
vocês colocarem também o que vocês conhecem, já ouviram, né, para a gente compartilhar, os que estão online também. Thomas, você pode tirar e botar os online ali. Figueira normalmente se tende a representar Israel, né? Que ela secou da primeira vez que Cristo amaldiçoou ela, porque o povo de Israel não recebeu ele, e que um dos sinais é que ela vai voltar a se reavivar. É uma simbologia, sim. E aí dizem que, por exemplo, acho que coisa interessante, mas não sei se tem a ver, que os judeus messiânicos, né, que não havia nem 1000 há 50 anos atrás, e hoje se estima que tem entre 30.000 a 100.000. Isso está aqui, eles vão se reunir. Ó, vamos ler de novo lá. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você está falando da questão dos judeus, Isso. E eu acho que o que o Thomas citou em Mateus 21, 18, que também estava na minha mente, eu até tinha grifado aqui agora mesmo, porque fala assim, Mateus 21, 18 fala: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Aí depois os discípulos até ficam indignados porque ele fez isso, né? Mas como fala que o Senhor, ele aproximou-se dela, significa que ele estava longe, significa que aquela figueira estava no tempo de dar fruto. Ela parecia que tinha fruto, tanto é que o nosso Senhor foi até lá. E nesse sentido, eu vejo muito a questão da aparência, né? Hebreus 12 fala assim, da gente ter os olhos, dar o antídoto para essa época que o Demetrios está falando aqui, que nós estamos aprendendo hoje pela graça de Deus. Hebreus 12, 1 tem um antídoto para nós, que vamos passar por essas coisas, né? Para a gente ter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, né? Então, é o antídoto para o cansaço e o desânimo nessa época, da gente não viver só de aparência, mas realmente ter os olhos fitos em Jesus, porque senão não vamos conseguir, né? Às vezes vamos conseguir sendo aparentes, né? E quando ele chegar, na verdade, não vai ter fruto nada. Então eu acho que o Senhor chegou naquela figueira achando que tinha fruto, porque ela parecia ter frutos, mas ela não tinha, né? E fala, me remete muito aos fariseus, talvez, né? Também daquela época do Senhor. Parecia ter fruto, mas não tinha, era só aparência. Sim. Ele está voltando. Eu já ouvi um estudo que hoje tem mais judeu convertido do que europeu cristão. É um movimento que existe que nunca. E isso é um sinal, né? Lá no estudo lá em Romanos, né? Romanos 9, 10 e 11. Que eles vão voltar. Está dizendo, né? Eles foram fechar os olhos para poder chegar a gente, mas Deus vai abrir os olhos deles e eles vão se converter. Então a conversão deles é um sinal da volta de Jesus. E prometeu também que ia reintegrar eles Eles são os ramos originais. Eles não são o que nós somos, que é, como é que ele fala? Oliveira brava. Nós somos oliveira brava, né? Nós não fazemos parte do ramo original, fomos enxertados. E nós fomos enxertados para que com isso
na nossa plenitude, eles possam ver, poxa, esse ramo era nosso, e eles se voltem. O também dos sinais é que a Bíblia fala que eles vão se reunir. Há uns 2 anos, há 3 anos atrás, o ministro ele pediu para os judeus que estivessem fora começassem a migrar de novo para Israel. A tribo que vivia na Etiópia, ela também já foi atacada, está em Israel. É um dos sinais que a Bíblia fala da organização dos judeus. E a outra é os judeus já estão esperando o Messias, eles dizem que é iminente a volta dele. É muito interessante você ver o judeu falar na universidade que eles estão preparando as roupas, a roupa já está quase pronta, e eles, pelos nossos estudos, né, o nosso Messias está chegando. E é um dos sinais, né? Sim, falta sim. só é o templo que ainda está lá, e eles dizem só isso que está faltando. Eu vi um estudo uma vez muito sensacional, que a gente gosta de coisas mais técnicas, né? Teve um cara um cientista de dados, ele fez uma correlação com dados geológicos da região de Israel ali, e ele fez um cruzamento desse dado com imigração quando volta? Se chama alia, no mundo judaico são as alias. As alias são esses grandes retornos. Existiram 2 grandes retornos de judeus. E aí quando está falando de retorno é mais de 100 mil. Então teve um retorno em 1970 e pouquinho e um retorno mais recente. Judeus voltando. Então ele cruzou esses períodos, na verdade ele cruzou toda a série histórica, todos os anos, com a série histórica de dados geológicos, dados que medem a terra, enfim, vegetação, tudo, né? O cara fez isso, o cara não era cristão. Depois eu vou achar esse estudo e vou compartilhar com os irmãos. O que ele descobriu? Ele descobriu que, enquanto os judeus não estavam lá, a terra não era fértil. Mas que no momento em que os judeus chegaram, a terra e a atmosfera se tornou fértil. As chuvas voltaram e a terra produziu alimento. Entendeu? E esse cara não era cristão. E aí quando ele foi levar essa informação para pessoas que eram cristãos, né, mandaram ele ler Deuteronômio. E lá em Deuteronômio tem a promessa do Senhor que diz o seguinte: se você me desobedecer e não cumprir os meus preceitos e meus mandamentos, eu expulsarei você da minha terra e a terra não dará seu fruto. Mas se você me obedecer, eu resgatarei você para a minha terra e a terra dará o seu fruto. Quando o cara viu isso, falou... Então assim, isso... Eu vou mandar esse estudo lá. E é sensacional, porque isso foi feito numa universidade, o cara... ele apresentou o trabalho, foi defendido. O trabalho é técnico, não é um trabalho teológico, é um trabalho técnico. O cara faz um cruzamento dos dados e está lá. Ó. Quando os judeus estavam fora, a terra não produzia. Os judeus voltaram, a terra passou a produzir. Quando ele fala de terra produzir, não é o homem preparando a terra, não. É chuva vindo. É chuva caindo no solo e o solo dando coisa. Você não tem controle da chuva. O homem, só Eliseu fazia chover, né? Ou mandava parar de chover. Então é isso. Então, eu acho que para a gente hoje, e eu tiro isso para mim, porque quando eu bati nesse texto, a primeira coisa que veio para mim ali foi, vamos passar, seguir o caminho, porque está falando de Jesus vai voltar e Jesus vai voltar, então vamos seguir. Não, o Espírito Santo falou, não, eu quero que você veja o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. E aí eu fui lendo esses textos e a história, a gente conta a história, ela é perfeita, ela tem uma história. E olha, foi Jesus falando, foi João vendo, foi Paulo que não viu escrevendo, foi Daniel antes de Jesus escrevendo. Então, são muitas pessoas falando uma mesma história que vai acontecer. E a pergunta que nós temos que fazer é: como nós estaremos nessa história? Seremos os santos da primeira ressurreição? Os poucos, né?
seremos aqueles que passarão pela tribulação, mas serão fiéis a Deus? Não? Seremos aqueles que passarão pela tribulação, veremos a igreja no céu e vamos esperar o dia do juízo, e lá no juízo vamos ficar assim, será que meu nome está no livro da vida? Porque se eu já não fui na primeira leva, será que eu vou nessa agora? Porque tudo isso a gente viu que vai acontecer. Eu lembro quem falou isso. Não sei se foi o tio, a gente tem falado tão pouco sobre o céu, né? A gente tem buscado tanta bênção aqui na terra, nossa vida tem sido tão voltada para a terra e tem cantado ou falado tão pouco sobre o céu que, no fim das contas, é o que a gente está se preparando, né? Só que a gente se prepara, mas buscando, se prepara para algo que a gente não quer, talvez. E a gente, quando é confrontado pela morte, toda essa situação que eu passei, a gente repensa a nossa vida cristã. Quão fiel a gente é, quão importante é o céu para a gente. A gente está buscando aqui, nosso tempo aqui, ou está buscando o céu? Nossa vida aqui é a gente está aqui e de repente voltando para casa, nosso acidente acabou. Assim, meu pai produzindo, de repente pegou e morreu. A vida é assim. E o que a gente está buscando? Né? Quais são os nossos. O que a gente. Sei lá, o que a gente tem planejado, né? O nosso tesouro. Qual é o nosso tesouro? Então, aonde a gente tem acumulando tesouro, né? E uma outra música, além dessa que a gente cantou, se vocês me permitem, presta atenção, quebrando o protocolo. Não, é isso. Presta só, O protocolo é esse. É assim.
Obrigado por reunir aqui, Pai, os teus santos, teus filhos, pecadores, falhos, mas que o teu amor superabunda em nós. Perdoa, Pai, todas as vezes, todos os momentos que somos infiéis. Ó Pai, dá-nos um coração que esteja disposto a te adorar e a te receber, disposto a enxergar toda a santidade, toda a beleza que há no Senhor. Que nós possamos a cada dia nos afastar, Pai, das coisas que te desagradam. Como tu disseste ao teu servo ali em Filipos, Pai, que enchamos o nosso pensamento, o nosso coração, com tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que vem do Senhor, para que possamos te aguardar, te esperar, como a noiva espera pelo seu noivo, pura e imaculada, Senhor, para que nós tenhamos a festa de casamento que nos é proposta, possamos estar com o nosso amado, nosso Senhor Jesus, e viver na glória, Pai, na eternidade. Cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém.
Aleluia.
tinha bastante, mas Já tinha bastante música? Deixa essa música no final, porque essa música... Glória. Aí eu até perguntei, você contou pra ela? Essa música, coração, né? ela fala exatamente do que a gente leu em Apocalipse, né? Os remidos, né? Vão declarar, vencendo, vem Jesus. Então é isso. Então Deus é o mesmo Espírito e Ele faz o louvor ser agradável para Ele. Coloca no nosso coração. Eu posso fazer uma sugestão? Esses estudos bíblicos eles estão com bastante cantoria e louvor e tal. Talvez seja uma boa ideia a gente pensar em trazer assim, pelo menos umas 5 músicas. Mas nós não trouxemos o Senhor atrás. Vamos orar. Olha, o seu primeiro pedido acho que já foi parcialmente atendido, quem sabe o próximo. Então. Mas eu concordo, essa eu ia trazer, mas na hora... a gente tá fazendo. Mari! Fala, Mari, você tá com a gente aqui, hein? Ô, Mari, fazendo falta aqui, né? Semana que vem, se Deus permitir, você chorar com isso. Ela tá muda. Tá muda. Você se mutou. Você tá muda. Talvez eu toque Exatamente, eles já estão dormindo. Então, desculpa. Não, mas tudo nos planos de Deus. Vamos ver, eu acho que vai entrar uma lei nova aí, uma regra nova, que quem já fez o teste e não está doente, talvez possa voltar para Kita. Mas estou esperando. Vamos ver. Luísa tá tudo bem, graças a Deus, todo mundo saudável aqui. Mas foi uma professora e um alunozinho da turma dela, com corona. É isso, pessoal. Boa noite. Tem comida ainda? Obrigada, Mari. Mari? Que triste esse cuscuz aí, ó. Triste. Dá uma delícia. Vou comer mais um pedacinho. É muito.